Ela me humilhou e roubou meu sonho. Quando a reencontrei, sua história era outra mentira. Desde que me entendo por gente, minha vida foi definida pela minha relação com Clara. Para todos, especialmente para os pais dela que me criaram depois que perdi os meus, éramos como irmãs. Mas na prática, éramos mais como o sol e a lua. Clara era o sol, radiante, carismática, o centro de todas as atenções. Eu era a lua, existindo para refleti-la, sempre na sua sombra. Os pais dela, meus tios, a adoravam com uma devoção cega, satisfazendo cada capricho dela, enquanto eu aprendia desde cedo que minhas necessidades e sonhos eram secundários. Eu era a amiga prática, a esforçada, a que garantia que tudo funcionasse nos bastidores para que Clara pudesse brilhar. E por muito tempo, eu aceitei esse papel. Nossa amizade se transformou em uma parceria de negócios quando tivemos uma ideia para uma pequena agência de design gráfico. Eu era a força criativa, a que passava noites em claro desenvolvendo os projetos e a identidade visual. Clara era o rosto da empresa, a vendedora charmosa que encantava os clientes e fechava os contratos. A combinação funcionou. Em 2 anos, nossa pequena agência, a Criações Solares, tornou-se um nome respeitado na cidade. Estávamos ganhando dinheiro, recebendo prêmios e eu, ingenuamente, acreditava que estávamos construindo um futuro juntas, como iguais. Foi nesse auge que Heitor entrou em nossas vidas. Ele era um investidor, um homem mais velho, com um sorriso fácil e a promessa de levar nossa empresa para o próximo nível. Clara ficou instantaneamente fascinada por ele, por seu estilo de vida luxuoso e suas conversas sobre expansão global. Eu, por outro lado, senti um calafrio na primeira vez que apertei sua mão. Havia algo em seu olhar que era faminto, predatório. Clara começou a passar mais tempo com Heitor do que na agência. As conversas dela mudaram. De repente, nosso pequeno sucesso não era mais suficiente. Ela falava em escalar, otimizar e maximizar o valor para os acionistas, termos que Heitor havia inserido em seu vocabulário. Ele a convenceu de que, para crescermos de verdade, precisávamos de um grande aporte de capital, e ele estava disposto a investir, mas com uma condição: ele queria uma participação majoritária. Eu fui totalmente contra. Argumentei que isso significaria perder o controle da empresa que construímos com nosso suor. Sofia, você precisa pensar grande, ela me disse, repetindo o mantra de Heitor. Você está presa nessa mentalidade pequena. Eu confio no Heitor. Ele vai nos tornar ricas. A pressão foi imensa. Não só de Clara, mas dos pais dela, que me acusaram de ser ingrata e de estar com inveja do sucesso iminente de Clara. Cansada de ser a vilã, e com a promessa de que um novo contrato protegeria minha posição como cofundadora e diretora criativa, eu cedi. Foi o maior erro da minha vida. Poucas semanas após a assinatura, a mudança foi sutil, mas brutal. Fui excluída de reuniões estratégicas. Minhas ideias eram descartadas como pouco comerciais. Heitor contratou uma nova equipe de gestão que respondia apenas a ele e a Clara. Fui sistematicamente isolada dentro da minha própria empresa. O golpe final veio 3 meses depois. Fui chamada para uma reunião e informada de que minha posição estava sendo reestruturada e que a empresa não precisava mais dos meus serviços. Havia uma cláusula no contrato, enterrada em uma linguagem jurídica complexa, que permitia essa manobra. Clara sentou-se ao lado de Heitor, sem conseguir me olhar nos olhos, enquanto ele me dispensava com um sorriso frio. Fui expulsa da empresa que eu criei. Quando a porta daquela sala de reuniões se fechou atrás de mim, senti como se meu mundo tivesse implodido. Eu não perdi apenas meu emprego, perdi minha identidade, minha melhor amiga e a única família que eu conhecia. Tentei falar com os pais de Clara, meus tios, buscando algum tipo de apoio ou compreensão. A resposta deles foi uma facada no coração. Clara nos explicou tudo. Sofia, disse minha tia ao telefone, a voz gelada. Ela disse que você não estava conseguindo acompanhar o ritmo, que sua negatividade estava atrapalhando o crescimento. Honestamente, estamos decepcionados com sua falta de gratidão depois de tudo que fizemos por você. Eles acreditaram na versão dela, a versão em que eu era fraca, a invejosa, o peso morto que precisava ser cortado. Fui completamente banida da vida deles. Os meses seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Caí em uma depressão profunda. A traição de Clara era uma ferida aberta que infeccionava cada notícia que eu via sobre o sucesso meteórico da nova e repaginada Criações Solares, agora apenas Solares. Ela estava em capas de revistas de negócios, dando palestras sobre empreendedorismo, sempre com Heitor ao seu lado, o casal poderoso.
Eu, por outro lado, mal conseguia sair da cama. Gastei o pequeno e injusto pagamento que recebi para sobreviver e pagar terapia. Foi um processo lento e doloroso, mas com o tempo, a dor começou a se transformar em algo diferente, uma raiva fria e determinada. Eu me recusei a deixar que eles me destruíssem. Peguei meu laptop, voltei para o que eu sabia fazer de melhor e comecei do zero. Abri um pequeno estúdio de design, trabalhando como freelancer em meu apartamento. Sem alarde, sem investidores, apenas eu, meu talento e uma ética de trabalho implacável. Chamei minha nova empresa de Estúdio Lunar, uma ironia que só eu entendia. Nos 5 anos seguintes, eu me dediquei inteiramente ao meu trabalho. Construí uma reputação baseada na qualidade, na criatividade e na confiança. Meu estúdio cresceu organicamente, atraindo clientes que valorizavam a substância em vez da aparência. Eu não era famosa como a Clara, mas eu era respeitada. Eu estava feliz, em paz. Tinha um negócio próspero, um pequeno círculo de amigos verdadeiros, e o mais importante, eu tinha mim mesma de volta. Eu havia relegado Clara e sua família a um canto empoeirado da minha memória, um capítulo doloroso que eu raramente revisitava. Eu realmente acreditava que eles faziam parte do meu passado. Até uma terça-feira chuvosa. Eu estava em uma cafeteria no centro da cidade, esperando um cliente, quando a vi. Era Clara, mas uma versão desbotada e cansada da mulher que eu conhecia. Seu cabelo, antes sempre impecável, estava preso em um coque desleixado. Suas roupas eram simples, gastas. Ela estava trabalhando ali, limpando mesas e servindo café, movendo-se com uma lentidão exausta. Nossos olhares se cruzaram por cima do balcão. O reconhecimento em seus olhos foi seguido por uma onda de pânico e vergonha. Ela se virou bruscamente, tentando se esconder na cozinha. Eu fiquei paralisada, uma tempestade de emoções conflitantes dentro de mim. O que diabos tinha acontecido com a CEO glamourosa, a rainha do mundo dos negócios? Movida por uma curiosidade mórbida que eu não consegui controlar, esperei até o final do seu turno. Eu a abordei na rua, enquanto ela acendia um cigarro com as mãos trêmulas. Clara, eu disse. Ela estremeceu, mas não fugiu. Sofia, ela murmurou, a voz rouca. Eu sei, eu sei. É um choque, não é? E então, ela me contou uma história de partir o coração. Heitor, ela disse, era um golpista. Ele a havia enganado. Depois de me expulsar, ele começou a desviar dinheiro da empresa, a fazer negócios obscuros e a acumular dívidas enormes. Ele afundou a Solaris e um dia, simplesmente desapareceu, levando todo o dinheiro que restava e a deixando para arcar com as dívidas e a falência. Ela tinha perdido tudo, a empresa, o dinheiro, os amigos. Agora, estava presa nesse emprego, morando em um quarto alugado, tentando sobreviver. Enquanto ela falava, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto cansado, uma parte de mim sentiu uma pontada de pena. Apesar de tudo, aquela era a garota com quem eu cresci. Mas outra parte, a parte cínica e ferida, mantinha um pé atrás. A história era muito conveniente, muito melodramática. Eu sei que não mereço, ela concluiu, olhando para mim com olhos suplicantes. Mas, Sofia, eu estou desesperada. Você poderia me ajudar? Um emprego, um empréstimo, qualquer coisa para eu poder me reerguer. Eu fiquei ali, na calçada úmida, completamente em conflito. Ajudá-la parecia, de certa forma, a coisa certa a fazer, um ato de compaixão. Mas a lembrança da traição era como um alarme soando em minha cabeça. Eu lhe disse que precisava pensar e fui embora, o pedido dela ecoando em minha mente. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da Clara, tão quebrada e diferente da figura triunfante que me assombrou por anos, não saía da minha cabeça. Mas a desconfiança era mais forte. Decidi que, antes de tomar qualquer decisão, eu precisava saber a verdade. No dia seguinte, comecei a fazer algumas ligações. A primeira foi para uma antiga designer da Solaris, uma garota talentosa que eu mesma havia contratado e que foi uma das poucas que me mandou uma mensagem de apoio quando fui demitida. Ela havia saído da empresa um pouco antes do colapso final. Sofia, que surpresa, ela disse. Fico feliz em saber que você está bem. O que aconteceu lá foi um pesadelo. Eu contei a ela sobre meu encontro com Clara e a história que ela me contou. Houve um silêncio na linha, seguido por uma risada seca e sem alegria. Um golpista? Sofia, por favor. O Heitor era um canalha, sim, mas a Clara não era nenhuma vítima inocente. Ela era parceira dele em tudo.
O que ela me contou em seguida foi chocante. A expulsão minha já estava nos planos desde o início. O objetivo de Clara e Heitor nunca foi construir a empresa a longo prazo. O plano era me tirar, inflar artificialmente o valor da Solaris com contratos falsos e projeções fraudulentas, vendê-la por uma fortuna para um grupo de investidores maior e depois desaparecerem com o dinheiro. Eles eram os golpistas. Mas eles foram gananciosos demais. Aparentemente, um auditor fiscal mais atento descobriu as irregularidades antes que eles conseguissem fechar a venda. Uma investigação federal foi iniciada. Heitor, sendo mais experiente em fraudes, conseguiu sentir o cerco se fechando. Ele limpou as contas que podia, jogou toda a culpa em Clara, que havia assinado a maioria dos documentos fraudulentos como CEO, e sumiu do país. Clara não foi enganada. Ela foi cúmplice. E quando o castelo de cartas desmoronou, ela simplesmente foi deixada para trás pelo seu parceiro de crime. Fiquei horrorizado. A verdade era muito pior do que a traição que eu imaginava. Não era apenas sobre me tirar da empresa, era um plano criminoso elaborado. A história triste que ela me contou era apenas mais uma manipulação, mais uma performance para tentar conseguir algo de mim. Com essa nova informação queimando dentro de mim, senti uma clareza que não tinha há anos. Voltei à cafeteria no dia seguinte, durante o intervalo dela. Sentei-me à sua frente e a observei. Ela tentou começar com o mesmo olhar de coitada, mas eu a interrompi. Eu conversei com a Júlia, eu disse, mencionando o nome da nossa antiga funcionária. O rosto de Clara perdeu a cor. Eu sei de tudo, Clara. Do plano, da fraude, da investigação. Eu sei que o Heitor não te enganou. Vocês eram parceiros. O teatro acabou. O rosto de vítima se desfez, substituído por uma máscara de fúria e ressentimento. Ela não sabe de nada, Clara cuspiu, a voz baixa e venenosa. Aquela garota era uma traidora ingrata. Não, Clara. Ela só disse a verdade. Algo que você parece incapaz de fazer, retruquei, a calma na minha voz a desarmando mais do que qualquer grito. Você não veio aqui por ajuda, veio? Você veio aqui com mais uma história, mais uma mentira, achando que eu era a mesma Sofia ingênua de sempre. Você achou que podia me usar de novo. Ela se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você sempre teve inveja de mim, ela gritou, chamando a atenção de todos na cafeteria. Sempre na minha sombra, amarga. Você adorou me ver assim, não é? Veio aqui só para se vangloriar. Não, Clara, eu disse, levantando-me também, a minha voz firme. Eu vim aqui pensando que talvez houvesse uma chance de redenção para você. Mas eu estava errada. Você não mudou nada. Você não está arrependida pelo que fez, está apenas com raiva por ter sido pega e por seu plano ter falhado. Eu me virei e fui embora, deixando-a ali, no meio do seu próprio caos. Eu não sentia ódio, nem mesmo satisfação. Senti um alívio profundo, a sensação de fechar a última página de um livro muito longo e doloroso. Eu finalmente tinha visto a verdadeira Clara, e sabia, sem sombra de dúvida, que a melhor e única coisa a fazer era me afastar para sempre. Eu nunca mais a vi. Soube por boatos que ela acabou se envolvendo em mais problemas legais e se mudou para longe. Nunca procurei saber dos pais dela, meus tios. A ferida que eles deixaram cicatrizou, mas a marca permaneceu, um lembrete constante de que, às vezes, a família que nos fere mais profundamente é aquela que deveria nos amar incondicionalmente. Toda essa experiência foi uma jornada tortuosa, uma montanha-russa de emoções. Mas, no final, me ensinou a lição mais valiosa de todas. Aprendi a confiar em meus instintos. Aprendi a reconhecer minha própria força e valor, independentemente da validação dos outros. E, o mais importante, aprendi a ser a protagonista da minha própria história, não mais a coadjuvante na de outra pessoa. Hoje, o meu estúdio lunar é um sucesso. Não um sucesso estrondoso e vazio como o da Solaris, mas um sucesso real, construído sobre a honestidade e a paixão. Encontrei minha própria luz, e ela não depende de nenhum sol para brilhar. Aconteça o que acontecer, eu nunca mais permitirei que as sombras do passado ditem o meu futuro. E quanto a Clara, ela não é mais uma presença fantasmagórica na minha vida. É apenas uma lembrança distante, a prova de que, às vezes, a maior vingança não é ver o outro cair, mas sim ter a força para se levantar e seguir em frente, mais forte do que antes.